Olá, graça e paz a todos. Desejo as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Que as mais ricas e copiosas bênçãos do Senhor estejam sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre a tua existência, em todas as áreas da sua vida, ok? Hoje pela manhã, no meu período devocional, um texto da Palavra de Deus me saltou aos olhos, trazendo preciosos ensinamentos para a minha vida. Queria transmitir para vocês. Está em Mateus capítulo 14, versículos 22 em seguida, que diz: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Durante a quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Olha, é interessante aqui notar algumas coisas. A primeira delas está no versículo 22, onde diz que Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Olha, quando é Jesus que nos dá uma determinada ordem, e aqui Jesus está dando uma ordem com insistência para os discípulos. Jesus acabara de fazer o milagre onde ele alimentara 5.000 homens com a multiplicação dos pães e dos peixes, 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres, que não entravam na conta dos judeus. Então ali, depois daquele milagre, Jesus começa a atender um, atender outro, aquela coisa toda, e para que os seus discípulos não se cansassem ali, ele lhes dá a ordem com insistência: olha, vão adiante de mim, atravessem o mar, vão para outra banda, do lado de lá eu encontrarei vocês. Era Jesus quem estava insistindo com eles, para que eles atravessassem para outra banda. E a primeira lição que fica para nós é: quando Jesus nos dá uma ordem, ele garante. Tudo o que acontecer ele vai estar cuidando, controlando. Ele se responsabiliza por nós, quando ele nos dá uma determinada ordem, e quando assim nós obedecemos o seu chamado. Então, depois que ele despediu a multidão, ele sobe sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. O barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento lhes era contrário. E Jesus vê os seus discípulos remando intensamente, com grande dificuldade, para sair daquela situação. Olha, nem sempre as coisas serão tranquilas, mesmo quando a gente cumpre uma ordem de Jesus. Muitas vezes os ventos contrários vêm, e ali veio para aqueles discípulos, naquela noite. Eu não sei quanto tempo eles ficaram ali remando, tentando remar contra as ondas contra as ondas fortes, contra os ventos contrários. Mas uma coisa é certa: Jesus viu todo o esforço, todo o sofrimento, toda a situação em que seus discípulos estavam. Lá do alto do monte ele viu, ele contemplou que os seus discípulos estavam em dificuldade.
E é assim que Jesus vê, Ele olha para nós todas as vezes, sempre. E quando estamos com dificuldades, em situações difíceis, o Senhor Jesus está nos vendo. Pode ter certeza, Jesus está vendo você e agora. Na situação que você está, no problema que você está passando, Jesus está te vendo. Creia nisso, Ele te vê. Como viu aqueles discípulos remando com dificuldade, porque o vento lhes era contrário. E foi só na quarta vigília, no meio da noite, talvez lá para umas 3 horas da madrugada, que Jesus resolveu ir ao encontro deles. Olha, quanto tempo passou, não sei quanto tempo, desde a ordem de Jesus até o momento que Jesus foi até eles, quanto tempo eles estavam ali tentando remar contra as ondas fortes e os ventos contrários. Passaram muito perrengue, muita dificuldade, mas chegou a hora, o momento de Jesus intervir. E Jesus só intervém na nossa situação no momento certo. Ele espera primeiro nós lutarmos, adquirirmos força através daquela circunstância difícil, adquirirmos experiências novas. No momento certo, no tempo certo, Jesus vem ao nosso encontro. Mas antes, Ele espera, Ele deixa nós lutarmos um pouco sozinhos, aparentemente sozinhos, porque Ele está sempre ali de olho, Ele está sempre ali observando. No momento certo Ele intervém. Como interveio na vida dos discípulos naquela noite. E Ele veio de uma forma surpreendente, andando sobre as águas, mostrando que aquilo que nos aterroriza, aquilo que nos causa medo, espanto, aquilo que nos traz preocupação, está sob o controle de Jesus, está totalmente sob o controle do Mestre. Se eram as águas, os ventos que causavam medo, preocupação, dificuldade para os discípulos, aquilo estava sob o controle do Mestre, totalmente sob o controle do Mestre, tanto é que Ele vem andando exatamente sobre as águas, mostrando, olha, se isso te causa sofrimento, medo, espanto, preocupação, temor, isso está sob o meu controle. Creia, essa situação que hoje na tua vida te causa todo esse transtorno, medo, preocupação, isso tudo está sob o controle de Jesus. Descansa nele, confia, aguarde que Ele venha ao seu socorro, como Ele veio ao socorro dos discípulos naquela noite. E interessante que quando os discípulos viram Jesus, ficaram aterrorizados, dizendo, é um fantasma. Gritaram de medo. Olha, muitas vezes Jesus vem em direção à nossa vida para trazer a solução, para trazer a paz, para trazer a vitória, e nós pensamos que Ele é mais um dos fantasmas que aterrorizam a nossa vida, é mais um fantasma, mais um incômodo para nós. Não, Jesus não é um fantasma, Jesus não é um incômodo, Jesus não vem para aterrorizar a tua vida, trazer mais peso, não. Jesus vem para ser a solução de todos os problemas e de todas as dificuldades. Creia nele, Ele está aí para te ajudar, não para ser mais um fantasma. E aí que Pedro então indaga a ele, mestre, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pedro ainda estava duvidando, queria uma prova, olha, se é tu mesmo, me faça eu ir até você por sobre as águas. E Jesus respondeu, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, foi na direção de Jesus e ele conseguiu caminhar por sobre as águas, enquanto o seu olhar estava fito em Jesus. Mas quando ele tira o olhar da direção de Jesus, olha o que acontece. Ele repara na força do vento, fica com medo, começa a afundar e grita, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Olha, não duvide do poder de Jesus. No meio das circunstâncias difíceis, dos problemas, das dificuldades, no meio de toda a situação contrária, não olhe para as circunstâncias, não olhe para a força do vento, não olhe para a força dessa luta que vem contra a tua vida. Olhe para Jesus. Olhe
para Ele, que tem poder para te salvar. Enquanto Pedro caminhava olhando em direção a Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas, andar sobre aquilo que lhe causava problema, andar acima das dificuldades. Mas quando ele desviou os olhos de Jesus para reparar na força do vento, naquilo que lhe causava dificuldade, medo, espanto, ele começou a afundar. Olhe para Jesus, ele te faz andar acima dos problemas, acima das dificuldades, acima das circunstâncias. Ele faz os seus pés ligeiros como os da corça. Ele faz você andar altaneiramente, acima de todas as tribulações. E aí, quando entraram finalmente no barco, o vento cessou. Quando Jesus verdadeiramente entrar no barco da tua vida, os ventos cessam. A tempestade, a tribulação, tempestade, todas as ondas fortes, tudo aquilo que vem contra a tua vida, Jesus, estando no barco da sua vida, Ele tem o controle, Ele vai te dar a vitória. Na companhia dEle, na presença dEle, nós temos vitória. Nós só precisamos o adorar como os discípulos fizeram. Aqueles que estavam no barco o adoraram dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então, olha, troque toda a ação do seu trabalho que lhe causa fadiga, que você empreende todo o seu esforço e tem sido em vão. Troque todo o seu trabalho inútil, sem sucesso, sem resultado, todo o seu esforço vão, todas as suas tentativas de se salvar. Troque tudo isso pela adoração fiel e verdadeira a Jesus, reconhecendo que Ele é o único que pode te salvar. Quando você trocar todos os seus esforços pessoais, todos os seus esforços inúteis, toda a sua tentativa vã de se salvar sozinho, pela adoração a Jesus, que é o único que pode te salvar, te socorrer, você verá o livramento, a bênção, a vitória sobre a sua vida. Creia em Jesus, entregue a Ele o teu caminho, todas as tuas preocupações, entregue a Ele a tua vida. E o mais Ele fará por você. Ele já fez tudo por nós. Ele deu a sua vida, se entregando na cruz para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados, salvação, vida eterna, paz com Deus. Creia nisso e descanse no Senhor. Eu sou o pastor Jonas Leite, trazendo todos os dias para você uma palavra de edificação para a sua vida. Não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho para ser avisado quando postarmos vídeos como esses para você. Curta e compartilhe. Até o próximo vídeo, até a próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Fique na paz do Senhor.